Hoje a gente vai mergulhar num assunto muito sério e, infelizmente, muito comum no Brasil: o ciclo da violência contra a mulher. É como se fosse uma teia, sabe? Perigosa, muitas vezes invisível e que é terrivelmente difícil de romper. E aí fica a grande questão, né? Por que, mesmo com tanto sofrimento, sair dessa situação é uma tarefa tão, mas tão complexa? A resposta não está num único ato de violência, mas sim num padrão, num ciclo que é construído justamente para minar a força e a esperança da vítima. Para a gente entender bem, vamos olhar para essa definição. O ciclo da violência é essa sequência que se repete. As palavras-chave aqui são tensão, agressão e reconciliação. Essa montanha-russa de emoções não é por acaso, não. Ela cria uma armadilha, uma dependência emocional, que torna a saída um labirinto. Então, para entender como essa armadilha funciona, a gente precisa olhar para cada parte dela. O ciclo é geralmente dividido em 4 fases bem distintas. Vamos passar por cada uma delas agora. Bom, tudo começa aqui, na fase 1, a construção da tensão. E olha, isso não acontece do dia para a noite. É um acúmulo lento, gradual, quase que imperceptível no começo. A pressão psicológica vai aumentando e o ambiente em casa vai ficando pesado, carregado de medo. Tá, mas como essa tensão aparece na prática? Aqui estão alguns sinais bem claros. Começa com humilhações, críticas que vão destruindo a autoestima. Aí vem um ciúme que é vendido como cuidado, mas que na verdade é controle puro. O agressor começa a checar mensagens, a afastar a mulher dos amigos, da família. O resultado? Um clima constante de medo. Aquela sensação de estar sempre pisando em ovos. E claro, toda essa tensão acumulada, uma hora, explode. É aí que a gente entra na fase 2, a explosão da agressão. Esse é o momento em que a violência fica clara, inegável. E ela pode ser física, sexual, verbal, de várias formas. É importante entender que essa agressão é o ponto de virada. Toda aquela pressão da primeira fase vira um ato violento que causa dor, humilhação e deixa marcas. Marcas físicas e emocionais que podem durar a vida inteira. Agora, a parte talvez mais cruel e confusa de todo o ciclo é o que vem depois. A fase 3, a reconciliação, que também é chamada de lua de mel. Essa é, sem dúvida, a fase mais manipuladora de todas. O agressor, com medo de perder a vítima, vira outra pessoa. Nessa fase, ele vai pedir desculpas, jurar que nunca mais vai acontecer, vai encher a vítima de carinho, de presentes. Muitas vezes, ele vai culpar o estresse, a bebida ou até a própria vítima pela agressão. É uma tática muito bem pensada para recuperar a confiança, para fazer a mulher acreditar que ele pode mudar e que aquele cara legal do início do namoro voltou. E aí, o ciclo se fecha com a fase 4, a calma aparente. Depois da reconciliação, o relacionamento entra num período de paz. Uma paz totalmente falsa, claro. Não tem briga, não tem agressão. Parece que finalmente tudo voltou ao normal. E o perigo mora exatamente aí, como diz essa citação. Essa calma cria uma falsa sensação de segurança. A vítima se apega à esperança de que a lua de mel vai durar, mas, ao mesmo tempo, o medo da próxima explosão continua ali, escondido. É essa oscilação que paralisa. E aos poucos a tensão começa a ser construída de novo, reiniciando o ciclo, muitas vezes de forma ainda mais rápida e mais intensa. Mas, gente, é fundamental entender uma coisa. Esse ciclo não se sustenta sozinho, só na dinâmica do casal. Existem forças externas, barreiras sociais, que reforçam tudo isso e tornam a saída ainda mais difícil. Vamos entender quais são? A primeira, e talvez a maior de todas essas barreiras, é o machismo estrutural. É aquela cultura que a gente vive que, de forma aberta ou disfarçada, normaliza o controle do homem sobre a mulher. É a base que sustenta a violência e que, muitas vezes, joga a culpa na própria vítima. E como isso aparece no dia a dia? Bom, é quando aquele ciúme possessivo é romantizado como prova de amor. É a cultura do silêncio que faz com que a vítima que denuncia seja julgada e mal vista. É a sociedade que ainda espera que a mulher seja submissa. E, claro, tem a dependência financeira, que muitas vezes o próprio agressor cria para impedir que a mulher vá embora. E para piorar, além do machismo, a gente tem as falhas das instituições. Quando a mulher finalmente cria coragem e busca ajuda, muitas vezes ela dá de cara com um sistema que simplesmente não está preparada para protegê-la de verdade. A desconfiança na polícia, por exemplo, faz com que muitos casos nem sejam registrados.
Os processos na justiça demoram uma eternidade, deixando a vítima em risco. E, o que é terrível, muitas vezes a vítima é culpada de novo quando vai pedir ajuda. É a chamada revitimização. Isso sem falar na falta de abrigos, de atendimento psicológico. A rede de apoio ainda é muito fraca. Ok, o cenário é bem complexo, a gente sabe. Mas a pergunta que importa é: como se rompe esse ciclo? Felizmente, não estamos de mãos atadas. Existem estratégias. Vamos sair um pouco do problema e focar nas soluções. Basicamente, essa luta precisa acontecer em duas frentes ao mesmo tempo. De um lado, a intervenção imediata, que é para proteger a mulher agora, tirar ela do perigo. Do outro, a prevenção a longo prazo, que busca mudar a cultura que permite que a violência aconteça. As duas são cruciais e têm que andar juntas. E a palavra-chave aqui é empoderamento. Isso significa ajudar a mulher a reconstruir a autoestima com terapia, garantir que ela tenha o próprio dinheiro com capacitação profissional e fortalecer os laços com uma rede de apoio na comunidade, para que ela sinta que não está sozinha. E isso nos leva a um ponto que não dá para ignorar. Essa luta não é só da mulher que sofre a violência, nem só do governo. Romper o ciclo da violência é uma responsabilidade de toda a sociedade. É compartilhada. Olha só que interessante essa divisão de tarefas. O governo precisa fortalecer a Lei Maria da Penha, ampliar os abrigos. A comunidade, os vizinhos, os amigos, podem criar redes de apoio. E cada um de nós, individualmente, pode incentivar a denúncia, pode parar de normalizar o ciúme como algo bom e pode oferecer apoio sem julgar a quem precisa. A gente tem no Brasil a Lei Maria da Penha, que é fantástica, um verdadeiro marco. Mas vamos ser sinceros, uma lei no papel não adianta se não tiver investimento. Se não tiver gente treinada para aplicar essa lei no dia a dia. Ela precisa sair do papel para proteger de verdade a vida de cada mulher. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, de quem é a responsabilidade de quebrar esse ciclo? A resposta, eu acho que ficou bem clara, né? É de todos nós. Começa com a gente entendendo o problema e termina com a gente agindo.